Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe pusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Ao surdo faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação.
está assistindo o sol? Vamos conversar nessa manhã. Se sente sozinho? Você? E por que não dizemos não? Hein? De que forma Jesus está conosco? Que tipo de ações? O que foi o que fizeste nessa semana? Qual foi o deserto que nós andamos? Qual foi o medo que nos assustou? Hein? Não é só abrir e dizer que Jesus está conosco. É preciso ter uma opção de vida nas nossas estradas, nos nossos caminhos. Ou então vamos ficar igualzinho ao povo de Israel, sem esperança, sem dinamismo na vida, nos queixando e ficando com medo diante da reação que eu necessito fazer. O deserto não é mais aquele. A profecia praticamente já foi realizada. O povo já saiu da escravidão da Babilônia, do exílio da Babilônia. Estavam agora sem nenhum dinamismo para voltar de novo a reestruturar a vossa vida e tinham medo. O profeta nasce no meio deste povo simplesmente para dizer: coragem. Como estivesse dizendo para mim e para vocês, não tem um hoje, um agora. Tenham coragem. A vida vai sempre demonstrar isso para mim e para vocês. Eu venho falando sempre, enquanto nós estivermos aqui, todos nós iremos passar por sofrimentos. O mais importante de tudo é você não ter medo do sofrimento. Porque senão nós vamos ficar mutilados igual esse povo de Israel. E a mutilação aqui não está se falando só em termos de cegueira, ou sem braços, sem perna, ou coxos, ou aleijados. Não está se falando isso. Está se falando também fisicamente. E nós estamos mutilando. Não estamos reagindo. Qual foi a visita que nós fizemos durante essa semana? Porque como igreja agora estamos com medo de entrar nos lugares. Que reação é essa? Que deserto é esse que nós estamos vivendo? Se não estamos colocando em prática aquilo que o Senhor propõe para nós. Nosso povo está mutilado. E nós também como igreja, sem vivenciar a grandeza que o Senhor nos dá, olha, Ele vai dizer ao povo: no caminho, não se preocupe não, porque no deserto eu irei fazer com que a água surja para cada um de nós. Ele mata a nossa sede. Busque em Deus essa verdade. Eu digo a vocês, sabe qual é a nossa dificuldade? Nós estamos buscando no homem. Nasce o profeta aqui em nome de quem? Vocês sabem, em nome de quem? E por que vocês estão seguindo o homem? Porque nós damos privilégio ao homem e não a Deus. Busque a Ele. Se fortaleça nele. Tenha coragem. Reaja. Eu não estou dizendo aqui para nós brigarmos com o outro. Não, não é isso. Mas seja forte. Escute o que o Senhor tem a dizer. Porque Ele vai fazer você escutar. Diante do barulho, e que às vezes nós ficamos surdos, diante da hipocrisia que nós encontramos, o Senhor nos dá uma vida cheia de esperança para recriarmos a nossa história na pessoa dele. Não é na história do homem, mas na história dele. Nós não estamos reagindo. Estamos praticamente vivendo como homens e mulheres desesperados diante de situações da nossa própria vida. Não fiquemos. Nós sabemos que tudo isso o quê? Passa. O que vai permanecer é a palavra dele. É o que ele quer. Essa não é a vida que o Senhor preparou para mim e para vocês. Sabemos disso. Então não tenha medo. Reaja. Coragem. Força. Continue caminhando. Para que a gente possa escutar as
não usar ideologias humanas, mas que possamos ser fortes ao falar, ao reagir, diante do compromisso que cada um de nós precisamos ter. Mas sabe o que nós fazemos? Buscamos o homem. E o homem é uma figura o quê? Frágil. Principalmente quando não tem quem? Deus. Quando ele cai, o que acontece? Nós caímos também. O exílio da Babilônia para o povo de Israel foi mais por causa disso. A idolatria. O seu fechamento para com Deus. E a gente vai sempre reagindo de forma contrária ao que Deus quer para cada um. Por isso nós, como cristãos, pessoas envolventes com a sua palavra, que somos chamados a escutar para dar testemunho, nós não testemunhamos porque temos medo e não reconstruímos a nossa igreja, não reconstruímos a dignidade familiar, não reconstruímos a nossa vida e perdemos um pouco a nossa esperança. Tem um ditado aí que o povo fala, né? A esperança é a única que morre, não é assim? A esperança não morre. A esperança não morre. Porque para mim a esperança está em Deus. E Deus é vida. E vida em quê? Em abundância. Reconstrua a sua vida. Reconstrua a sua história. Vive em Deus. Coragem, força, em frente. Para que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente possa estar de pé, assim como Maria estava de pé diante do quê? A cruz. Na pessoa do seu filho que sofria, para nos dar a graça da salvação. É necessário sempre reconstruir. É sempre um novo para com Ele. E aí se torna essa novidade para os nossos irmãos e irmãs. Por isso no Evangelho, Jesus vai para vários lugares. Ouvimos durante a semana ele falando também. Eu preciso ir para outras aldeias, para outros lugares. Nós estamos parados. Como é que caminha com Jesus parado? Como é que você está no seu trabalho e não fala dele? Você tem vergonha de falar dele? Como você vai trazer a cura interior e exterior para o seu irmão, para a sua irmã? Se você está apresentando você e não apresentando a pessoa dele que está em você. Como você quer direcionar uma palavra de conforto para alguém se você nunca falou de Jesus para ele? Mas agora vem com seus pensamentos, com as suas ideias, achando que é o dono do mundo ou da própria história, esquecendo daquele que é centro de toda a nossa esperança, de toda a nossa fé. A necessidade de falar dele. Não podemos ficar calados, na inerte. Naquilo que nos incomoda, a gente se fecha no nosso mundo. Sem falar dele, mas queremos fazer obras e mais obras, sem a presença de Jesus Cristo. Acaba se tornando o quê? Mentira. Porque ele quer apresentar a sua obra, não a obra de Jesus. Se nós estamos aqui é porque os discípulos direcionaram a pessoa de Jesus, não tirou Jesus do centro. Por isso muitos vão procurar Jesus, assim como levaram para ele este homem o quê? Surdo. Ele não ouvia. E quem não ouve, não dá testemunho. E muitas vezes nós agora, como cristãos católicos, não queremos ouvir a igreja. Porque a igreja agora é o passado. O Papa agora está inventando moda. E nós estamos brincando como agora cristãos. Comungamos e não mudamos. Ouvimos a palavra e não mudamos. Não regozijamos de alegria por cada comunhão. Não bendizemos o nome do Senhor, como fala o Salmo de hoje, nos pedindo que em todo momento a gente bendiz o nome dEle. E aí vivemos de uma forma muito desenfreada, sem ter a comunhão com a nossa igreja, ao qual Cristo é a cabeça, que vem demonstrando para cada um de nós. Aí não queremos mais escutar.
E quando a gente não escuta, somos incapazes de dar testemunho ou de lutar, né? Ou ter coragem para lutar pela esperança e pela alegria que cada um de nós necessitamos. Por isso, quando levam aquele homem a Jesus, Jesus tira ele da multidão. Às vezes eu e vocês, nós precisamos sair um pouco, sair do barulho, daquilo que me incomoda. Já perguntaram para vocês o que é que incomoda vocês? Pare um pouco para meditar. Relacione a sua vida com Deus e pergunte para você também: o que é que está me incomodando nesta igreja? Porque às vezes nós estamos nos mutilando. O que é que a minha igreja precisa fazer para que a gente possa ter um relacionamento melhor? Para que a gente possa viver esse lado da missionariedade. Que as minhas pastorais possam ter consciência. E para viver a pastoral nós precisamos viver na unidade. Nós fazemos divisões de pastorais. Fazemos divisões de comunidades. Imagine. Eu estou vivendo do meu jeito, da minha forma, não da forma que a igreja ensina, através do próprio Jesus Cristo, com a força do teu Espírito. Ou deixamos nos conduzir por Ele, ou não acreditamos que o Espírito Santo de Deus nos envolve como irmãos e irmãs. Por isso Paulo vai falar que aquele que glorifica a Deus não faz acepção de pessoas. Repare quando a gente busca. Eu vou buscar tal pessoa, né? Eu quero esse, eu quero aquele, como cristãos. Eu vou ali porque ali vai ter uma cura hoje. Eu vou hoje porque é o Padre Jorge que vai celebrar, né? Mesmo sendo o Padre Ferdinando ou o Padre Hamilton ou outro qualquer. Não é assim? A gente faz essa questão de pessoas. A comunhão é válida? Deus me perdoe, Senhor, mas não é. Deus que me perdoe, mas não é válida essa comunhão. Porque você não está recebendo o Cristo. Você está simplesmente buscando fazer essa questão de pessoas. Enriquecer você em quê? Se a verdade está na tua palavra. Mas sabe o que acontece? Você se mutilou nos seus tímpanos. Você não escuta mais a igreja. Você escuta o seu ego. E às vezes eu preciso me retirar do meio da multidão para que o Senhor possa me curar. E é isso que Ele faz. Ele tira aquele surdo do meio da multidão e o cura. Primeiramente tocando aonde? Nos seus tímpanos. Porque para você falar, você precisa o quê? Escutar primeiro. Hoje nós temos os gestos, né? Mas a pessoa entende e fala através desses gestos também. Mas a necessidade de você viver essa glorificação em Jesus Cristo. Porque Ele quer que você seja o quê? Evangelizador. Ele quer que você dê testemunho da cura que Ele fez em você. Por isso Ele tira da multidão. Que seria todos, né, dando esse testemunho. Mas Ele queria aquele mundo. Mas para isso toca. Deixa o Senhor te tocar hoje. Deixa Ele evoluir a tua vida. Deixa Ele te curar. Permita isso a você. A gente está permitindo muitas outras coisas. Mas aquilo que vem de Deus, nós não estamos permitindo que aconteça na minha vida. Porque as minhas escolhas são outras. Não está interligada para com Deus. E isso vai me esvaziando, vai me fechando. Eu vou ficando como mudo e surdo diante do meu caminho, ou o caminho que a palavra quer realizar em mim, em nós. Por isso Ele quer que cada um de nós escute primeiramente, entenda e o compreenda como o único Deus e Senhor, e não há outro.
como católicos, nós avançamos às vezes para outros tipos de deuses. Continuamos ainda nos mutilando, que buscamos cura, e desculpe dizer, em banho de folhas. Olha, em pulinho de 7 ondas no final do ano. Nós estamos assim. As pessoas agora dão para casar na igreja e depois ir para a maré, toda de branco, como se estivesse fazendo outro tipo de casamento. Não dá para entender como é que católico agora deu para fazer essas coisas. A gente já fazia antes, né? É que a gente não via pela mídia, agora mostrando, a gente percebe tudo. Ganha um carro, vai lá no Bonfim, pede para a gente abençoar, a gente abençoa. Daqui a pouco, quando sai, está lá, folhinhas e não sei o quê. Não dá para compreender. Que mistura de deuses são esses? Sinal que nós estamos ainda como surdos e mudos. Não estamos escutando a verdade. Ah, não se pode mais falar essas coisas de arte. Por que não pode? Ou então vocês não são católicos. Ou então vai viver a vida da forma que vocês quiserem. Mas a igreja nos ensina isso. Ou nós somos fidedignos ao chamado de Deus, ou nos fechamos praticamente para Ele. E achamos que Ele só pode nos curar através dessas coisas que agora é bem direcionada dentro da nossa vida, dentro da nossa sociedade. E eu não estou falando mal de religião nenhuma. Somente quem está sendo filmado nesse momento, né? A TV Novo Milênio. Não estou falando de mal de religião nenhuma. Estou falando mal dos católicos. Que não vivem a sua fé. Não se compromete com o seu batismo. Onde faz a sua profissão de fé. E o Senhor, no dia de hoje, Ele quer fazer, quer tocar em você, para que você o escute e dê testemunho da pessoa dele. Deixe o Senhor te tocar da forma que Ele quiser. Como Ele colocou saliva, né? E naquele tempo era telepatia diante dessa vivência. E vai simplesmente tocar na boca daquele homem. E ele glorificava a Deus. Se manifestava diante de Deus. Porque aconteceu o que ali? Um milagre. Aconteceu uma cura. E a nossa sociedade de hoje está nos mutilando. Não pode mais falar contra o aborto. Não se pode mais falar contra o homossexualismo. Mas eles podem fazer o que fazem com a nossa igreja. Não se pode mais falar das facções. Em cada ponta agora é gerada uma. Porque senão acontece o que nós sabemos. E nós ficamos o quê? Com medo. E a palavra vem dizendo também hoje, a primeira leitura: coragem, força, resistência contra os males, para que possamos dar um testemunho eficaz da presença de Deus na nossa vida. Está sendo difícil hoje ser cristão, não está? E como está? Mas não tenha medo. Nós estamos no deserto. E aonde nós passarmos, Deus vai fazer que surja água viva para todos nós. Então não tenha medo. Coragem. Venha resistir. E o Evangelho continua ainda nos ensinando e nos mostrando esses traços. Quando o próprio Senhor vai nos falar: Éfata, abra-te. O Senhor quer que a gente se abra cada dia mais a Ele, mas tem
Por isso no batismo, né, quando nós recebemos como criança, o Senhor que fez os surdos ouvir, os surdos de falar, lhe conceda que possa logo proclamar a sua palavra, para professar a vossa fé. Todos nós que somos batizados recebemos essa unção. E agora está na hora que nós sermos o quê? Testemunhadores. É de uma mentira ou de uma verdade? E por que nós estamos nos escondendo? Por que nós estamos com ele? Se nós já conhecemos e já sabemos, o Senhor abre nossos títulos para isso, para não sermos o quê? Mudos. E não deixarmos ser mutilados por essas coisas. Realizar em nós mesmos as suas obras. E sermos defensores da vida. E ele continua também nos dizendo, né? Jesus recomendou com insistência que não contasse ninguém. Faça, mas não precisa ninguém saber. Nós sabemos porque não tinha chegado ainda a sua hora, né? Mas vamos trazer para outro sentido. Diante do meio de comunicação, depois da pandemia, tudo que se faz agora, nós apresentamos. Eu não sei de que forma nós estamos vivendo, né? Mas queremos que todo mundo saiba aquilo que eu faço para o outro. Essa está sendo a nossa realidade. Todo mundo agora tem que saber o que eu faço para o outro. Não nos identificamos como às vezes fariseus que querem mostrar o que fazem. Não tem necessidade. Basta quem saber. O que faz a sua mão direita não precisa ser. Não é assim que diz o ditado. Sabe o interessante que nós sabemos de tudo. Mas para colocar em prática, nós colocamos o quê? Dificuldades. Falta uma coisa no nosso meio. Orar mais. Conversar mais com Deus. Nós estamos fazendo isso sempre aqui na igreja. Nós realizamos. Mas em vossa casa, como é que está a oração no vosso lar? Você está fazendo da sua casa uma igreja doméstica? Ou nós estamos entrando e saindo? Bom dia, meu amor. Bom dia, meu bem. E só isso basta. Eu não esqueço nem deixo de falar que nós estamos ao redor do quê? De uma mesa. As casas modernas hoje não tem mais mesa, não é assim? Não tem mais. Quem colocou uma Bíblia em casa como está aqui? Quem colocou? Olha, umas 8 pessoas. Então você que não fez, faça, porque nós estamos no meio do quê? Da Bíblia. E a palavra precisa edificar o meu lar. Quem de nós levantou hoje, mesmo vindo para a igreja, proclamou a palavra do dia, o evangelho de hoje? Muito bem, precisamos, faça isso diariamente. Por isso está o nome lá, liturgia diária. Essa liturgia que vocês têm na mão aí, não é para vocês trazerem aqui para a igreja para ficar na hora olhando a leitura e tudo mais, não. Aqui você escuta. A liturgia é feita para que você proclame a palavra todos os dias de vosso lar. Reze com a sua família. Nós estamos brincando de ser cristãos. E católico tem os seus deveres, tem o seu compromisso. Não podemos fazer qualquer coisa, não. Precisamos viver realmente o nosso cristianismo e a nossa fé. É o Senhor que nos pede para falar. E para isso é preciso dar testemunho eficaz da tua presença. Então falta oração. Falta integração da minha parte. E o principal é que nós ouvimos de Paulo, fazendo acepção de pessoas. Gostamos desse e não gostamos daquele. Queremos essa e não gostamos daquela. E assim nós estamos vivendo como cristãos. Eu vou, mas hoje quem vai cantar? Não é assim que nós perguntamos? Quem canta hoje? Hoje no ferro não tem ninguém.
Diácono Solon, Diácono Sérgio, né? Hoje só tem eu. Hein? Quem é o padre que vai celebrar? Quem são os sacerdotes que vão vir na noite do novenário? Vou ver aqui aquele que eu gosto. Aquele que pode trazer alguma coisa para mim. Eu faço essa questão de pessoas. Como nós vamos receber a graça? Como nós vamos ser curados? Se nós queremos glorificar a Deus e fazer essa questão de pessoas, cometemos injustiça no meio daqueles que vivem e querem ser o quê? Justos. Não sou eu que digo, é Paulo que está falando. Para mim e para você. Vocês podem dizer para mim assim, mas diácono, olhe, eu vou para onde eu quero. Claro, vocês têm liberdade. A igreja te dá liberdade. Cristo lhe dá liberdade. Mas uma liberdade que dê a consciência plena de como nós devemos viver o nosso cristianismo e a nossa fé. O que nós estamos buscando? Dentro dessa realidade, dessa reflexão que nós fizemos diante da tua palavra, o que é que nós estamos buscando? O que é que nós queremos? Tem uma pergunta com o cego, né? Jericó. E quando ele chega, se aproxima de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres? Ele vai dizer: eu quero chegar de novo. E nós? O que é que nós queremos? O Senhor já nos ofereceu tudo. Se nós olharmos para Deus, Ele já nos ofereceu tudo na pessoa do seu Filho. O que Ele tem mais para nos oferecer? Porque a salvação já foi dada. É necessário agora, nesse deserto, depois de sair dos nossos próprios pecados, das nossas ruínas, beber dessa água viva e restaurar a nossa história, restaurar também a nossa igreja, restaurar a nossa família. Então busque isso. Lute por essa integridade. Porque a palavra, queridos irmãos, quando você vem à igreja e quando você faz isso na vossa casa, a graça de Deus permanece. Não permanece quando nós saímos murmurando. Nós perdemos o quê? A graça. Quando buscamos 7 identidades que possam se identificar comigo ou com o meu pensamento. E não é isso que a igreja quer. Ela não quer escravizar você. Ela te dá a liberdade de escolha, mas te orienta. Simplesmente te mostra o caminho. Foi isso que Jesus fez. Ele vai dizer: eu sou caminho, verdade e vida, né? E não é palavras. Caminho, verdade e vida é uma pessoa. Por isso ele vai dizer: eu sou. É uma pessoa. É o verbo de Deus que se fez carne e habitou no nosso meio para a nossa redenção. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E agora? Ele diz que Ele é caminho, verdade e vida, mas ele vai dizer: ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, necessidade de buscar a esse Jesus, porque o evangelista Marcos quer nos mostrar quem é Jesus. E nas ações, nós encontramos quem é esse Jesus na Sagrada Escritura. É aquele que tem compaixão por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu às mãos dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esta é a nossa fé, pela qual cada um de nós professamos, razão do nosso viver pelo batismo que recebemos. Por isso, confiantes, coloquemos as nossas preces.
A cada invocação vamos responder: amparai, Senhor, o vosso povo. Amparai, Senhor, o vosso povo. A língua do surdo, mudo, se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Pela igreja, para que, de modo sinodal, seja sempre fiel, anunciadora da boa nova de Jesus, rezemos. Amparai, Senhor, o vosso povo. Senhor, faz justiça aos oprimidos pelas autoridades constituídas, para que ouça o clamor das pessoas que sofrem com doença, angústias e dificuldades. Rezemos. Amparai, Senhor, o vosso povo. Deus escolheu os povos deste mundo como herdeiro do reino, pelas comunidades cristãs, para que concretize prioramente iniciativas que atendam os mais fragilizados na sociedade. Rezemos. Amparai, Senhor, o vosso povo. Os olhos dos cegos se abriram e se desceram os ouvidos dos surdos, por todos nós que aqui reunidos, para que o Senhor nos ajude a caminhar livre da surdez, do egoísmo e do fechamento do diálogo com os que pensam diferente. Rezemos. Amparai, Senhor, o vosso povo. Acolhei, ó Pai, no vosso reino celeste, os nossos irmãos e irmãs, Olívia Risto Ferreira, Eudice da Conceição, Nivaldo da Silva Gomes, Nívia Maria Prado Gomes, Maxiliano Soares. Rezemos. Amparai, Senhor, o vosso povo. Fortalecer a vida de Jefferson Silva Santos e Eunice Santos Correia. Rezemos. Amparai, Senhor, o vosso povo. Instante de silêncio, cada um a sua particularidade diante de Deus, possa colocar suas preces e os seus pedidos. O folheto dominical tem aí a conclusão com a oração do jubileu de 2025, e o lado 1 e o lado 2, na página 2, contaram? Então, o lado 1 aqui e o lado 2. Vou iniciar. Pai que está nos céus,